Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos aqui na carta de Tiago, lendo Tiago, no capítulo 1, o verso 13 diz assim: Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. No contexto mais amplo dessa carta aqui, Tiago apresenta o texto da seguinte forma: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Graças a Deus pela sua palavra e que Ele abençoe o nosso meditar, o nosso refletir acerca desse texto. Ninguém que estiver sendo tentado tem o direito de dizer que a origem dessa tentação é Deus. Fazemos e há uma distinção entre tentação e provação, né? Porque a provação é um fato, é um acontecimento, é uma ocasião em que Deus permite que esses acontecimentos ou que essas circunstâncias ocorram nas nossas vidas com o propósito de confirmar a nossa fé. Então, é um chamado teste, né? É um teste da fé. Mas o objetivo da aprovação em si é a confirmação da fé. O objetivo da circunstância do momento, criado por Deus, proporcionado por Deus, é a confirmação e o amadurecimento, é o crescimento na fé. E a vida de acordo com as expectativas estabelecidas por Deus em Sua palavra. A tentação tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa concepção da vida, da realidade, com os nossos desejos, né? Soberba da vida, com concupiscência, né? Desejo, paixões dos olhos, paixões carnais, paixões humanas, sentimentos e emoções humanas. Nós somos tentados como quando somos incitados a desobedecer a, a palavra de Deus, a um mandamento, a uma ordem específica, muito clara da palavra de Deus. Toda vez que nós somos incitados a desobedecer a Deus para satisfazer um anseio ou capricho, um sentimento, uma paixão, uma emoção, um desejo nosso, nós estamos sendo tentados. É a origem da tentação, é o tentador, né? É o diabo. A Bíblia não apresenta ele como aquele que o conseguidor ou que derrota, apresenta ele como tentador. Ele é o sedutor, ele sugere. Não, isso não é nada. Isso não é nada para Deus. É claro que Deus vai te perdoar. Não, não, não. Né? A pessoa sabe que não deve fazer, se fizer aquilo estará pecando, e ainda assim é incitado, né? É seduzido. A palavra seduzir é a que melhor se apropria. Né? Ele desobedece a uma ordem, a um mandamento de Deus, para satisfazer um desejo ou uma paixão. Aí as pessoas começaram, por uma questão de conveniência, né, a usar a tentação, né? Deus está me tentando. Não, Deus não está tentando ninguém. Deus jamais tentou ninguém. Deus permite que essas circunstâncias, essas oportunidades, resultem na vitória ou no sucesso. O deixar-se derrotar, o deixar-se vencer por si mesmo ou pelo inimigo, é responsabilidade daquela pessoa, daquele indivíduo. Né? Que diz aqui, ó, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Tiago joga aqui o mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Há uma opressão externa e há uma expectação interna de autossatisfação. O viver egoisticamente, né? O viver de forma egoísta, preocupado com os apetites, com as fomes, com os desejos, com as necessidades. Às vezes, sem necessidade, mas essa vida de ocupação com os próprios interesses. Como se livra disso? Ocupando-se
ocupando-se com os interesses de Deus, com os assuntos de Deus, com a, com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, ocupando-se em viver de maneira que se agrada a Deus. Mas fica confuso, como é que eu vou saber qual é, qual não é, o que Deus... Bom, saber sabe, todo mundo sabe. No que diz respeito aos mandamentos, no que diz respeito às ordenanças, no que diz respeito ao que de Deus se pode conhecer, mesmo que através do conhecimento humano, natural, o apóstolo Paulo fala que ninguém pode ser desculpado, porque há uma lei natural, uma lei na natureza, nas sociedades, que todos partilham das mesmas verdades e dos mesmos conceitos, até certo ponto. Agora, o cristão tem nenhuma desculpa, desculpa zero, porque além do conhecimento das verdades de Deus, há o Espírito Santo o chamando para a meditação na palavra de Deus, para amadurecer na palavra de Deus. Aí eu quero falar da palavra de Deus. Porque o sedutor, o manipulador, aquele que tenta dar um jeitinho, ele também usa a palavra de Deus. O próprio Satanás usou a palavra de Deus. O próprio Satanás criou confusão na mente de Eva no que dizia respeito a obedecer a Deus. Satanás não mandou desobedecer a Deus quando falou com Eva. Ele não falou, Eva, desobedeça a Deus. Ele insinuou que Deus estava sendo injusto, que Deus havia impedido que se alimentassem daquele fruto, do fruto daquela árvore, porque Deus não queria concorrência. Deus não queria que eles se tornassem como Deus. Foi o que ele insinuou, né? E ela foi levada a desobedecer a Deus com o objetivo de ser mais do que era. Não queria mais ser servo, não queria mais ser criação de Deus. Queria ser como o próprio Deus, né? Queria ser mais do que viu-se diante da possibilidade incitada pela mente satânica de que poderia ser além de si mesmo. Olha, nós sendo o que fomos criados para sermos, nós estaremos fazendo um excelente, um magnífico, um ótimo trabalho vivendo em obediência a Deus. Né? O tema espiritualidade, ele sempre abre a porta para uma série de questionamentos e confrontos. Alguns temas eu vou deixar para frente, para o futuro, de propósito, para que sejam abordados após o esgotamento dessas primeiras ideias, conceitos, tensões, né? Posicionamentos e necessidades. E a temática da provação e a tentação, ela é muito importante, porque o tentador, ele usa a palavra de Deus. O tentador, ele busca fazer com que a pessoa atenda os seus próprios desejos e coloque em segundo plano o que foi estabelecido por Deus como primordial e importante. Foi assim com Jesus, quando Satanás tentou Jesus, né? Ó, transforma essas pedras em pão, se você não comer, você vai morrer. Você jejuou 40 dias, você está fraco, você precisa de comida, transforma isso em pão. Não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão. Viverei de acordo com a vontade de Deus. Cria-se uma ilusão, uma ambientação, um momento no alto de um prédio, do templo, do pináculo, de uma coluna. Ó, você pode se jogar daqui. Você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você pode se jogar, porque Deus enviará anjos para te protegerem, porque está escrito que Ele não permitirá que você tropece em pedra alguma. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é esse o caminho. Eu não preciso tentar a Deus. As bênçãos de Deus são decorrentes do caráter, da natureza, do amor de Deus. E muitas e muitas e muitas e muitas decorrentes da nosso viver em obediência a Ele. Ninguém precisa se colocar no limiar, né? Colocar em risco a própria vida, a integridade física, moral, mental, espiritual, para viver o livramento de Deus.
precisa chegar no limite do pecado para viver o livre. Não, estará tentando a Deus, estará pecando contra Deus. Ó, me adora que todo esse mundo, a glória desse mundo todo será tua, porque você é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Rei dos judeus, será o Senhor de toda a terra, e eu posso fazer isso por você. Arreda, Satanás. Só vou adorar o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai. Só a Deus eu poderei adorar. Então, o inimigo, o tentador, né, o sedutor é uma palavra que fica. Porque nós vivemos num mundo bastante sensualizado, uma sociedade muito sensualizada. Então você entende o que é a sedução, né? A, a presença, né, da fêmea, do macho, ou do macho fêmea, né, da fêmea macho, ou sei lá o que for, né? Incitando o desejo, né? Incitando o querer, o poder, o desfrutar, o apreciar, né? Ó, essa fruta é mais saborosa que a outra, e coisas do gênero, né? Mentiras. A pessoa sabe que é mentira, mas cai, não cai? Muita gente cai, muitos homens caem, muitas mulheres caem, muitos servos de Deus caem, muitos filhos de Deus caem. Pelo menos um terço dos anjos, pelo que a palavra de Deus declara, caíram. Caíram na lorota de Satanás, caíram na sedução de Satanás. Não, vocês não têm que servir a Deus, não. É Ele que precisa de vocês. Sem vocês, Deus não tem o controle desse universo aqui. Vocês são deuses. Vocês é quem deviam estar sendo adorados. Venham comigo. E Satanás arrastou um bom tanto de anjos, seres poderosos. Seres poderosos. Eu gosto de imaginar, é fruto da minha imaginação, é apenas a minha imaginação, tá? Eu não estou dizendo que essa cena ocorreu, mas eu gosto de imaginar que, após o, o testemunho maravilhoso de João Batista, no batismo de Jesus Cristo, sabendo João e sabendo Jesus da presença viva, dinâmica do Espírito de Deus sobre ele, sobre Cristo Jesus. Os céus, é claro que também ouviram o testemunho do Pai em relação ao Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me honro. Esse é meu Filho. Não foi só João que ouviu a palavra de Deus. Os céus ouviram. O inferno também. O inferno também. O inferno também. Eu gosto, eu criei essa cena para um exercício, para uma dinâmica, né? Minha, mas não vejo nenhum mal em passar. Eu criei essa cena de Jesus no deserto, após aquele longo e intenso período de jejum, submetendo a sua natureza humana até o limite, levando a sua humanidade até o limite da dependência de Deus. 40 dias de jejum, 40 longos dias de jejum, dias e noites sem alimento, leva o homem a um estado de fragilidade física muito intensa. O que permanece é a estrutura intelectual, emocional, ou espiritual, como nós falamos, desenvolvida e criada. Né? Nesse momento de fraqueza, o que vale são as suas convicções, que te mantêm ali minimamente de pé, consciente, né? O estado de consciência ao qual a pessoa é levada de quem ela é ampliado ao limite. Então Jesus permitiu-se ir até o limite das forças da humanidade, da sua natureza humana. E eu imagino o exército de anjos contemplando esse ato, admirando os anjos santos. Porque enquanto o Senhor Jesus estava jejuando,
se preparando para ser tentado, para ser atacado. O sedutor estava de olho. Também um exército, uma legião amaldiçoada observava os demônios, os anjos caídos, os desgraçados, os desafortunados, os que abandonaram a glória do Pai, os que abandonaram a glória de Deus para viverem, para existirem em trevas, em angústia, em ódio, escravizados por Satanás. Não pense que Satanás tem uma legião de adeptos, de anjos caídos ou de demônios, porque essas criaturas sentem algum amor por ele. Eles o servem porque são escravos dele. Porque não há alternativa para eles, não há esperança para eles. Mas há todo um exército celestial. Todo um exército. Porque o plano de Deus vai se revelando através da história, promessa de Deus, o descendente da mulher, né, o rei prometido, o Messias, o ungido. Os céus acompanham, participam do desenvolvimento desse plano em favor da humanidade. A justiça de Deus em ação é conhecida no céu desde muito tempo. O poder de Deus é conhecido dos seres eternos há muito tempo. A santidade de Deus, aquele que não suporta o pecado, aquele que não suporta o erro, é conhecido por toda a eternidade há muito tempo. Mas o amor de Deus que resgata aquele que fracassa, isso é inédito. Isso é inédito. Isso é inédito. O diabo, os demônios, os anjos que a ele servem, de alguma forma querendo boicotar o plano de Deus, ou a execução do plano, do propósito de Deus, tentando arrastar pela desobediência o próprio filho, né? Num desejo desesperado, insano, como que se fosse possível que Cristo, o Senhor, pecasse, falhasse, decepcionasse a si mesmo ou decepcionasse o Pai. No momento em que o sedutor Satanás surge diante de Jesus com as suas propostas absurdas, né, apelando às necessidades humanas básicas, né, a necessidade ou ao ímpeto, à natureza humana de tentar fugir da fome, tentar fugir do sofrimento, tentar fugir da dor. Jesus Cristo a tudo isso resiste. Jesus Cristo a tudo isso resiste. Resiste a ponto de, no fim, falar: arreda, some daqui. Porque, em certo aspecto, essa tentação, esse ser conduzido para ser tentado pelo acusador, nós podemos falar que foi uma aprovação, foi uma vitória de Cristo sobre o poder do mal, sobre o poder do pecado, sobre o poder das trevas, e um testemunho vivo de que o plano e o propósito de Deus não pode, não poderá ser frustrado em momento algum. Porque se Satanás fosse capaz de seduzir o Filho de Deus para o lado dele, ele de alguma forma poderia proclamar uma vitória
né? Ou tentar insinuar que houve um empate, mas isso era absurdo. E toda aquela legião do inferno permanece convicta, convicta, pleno conhecimento, conhecimento absoluto e perfeito quanto à irredutibilidade dos decretos de Deus, do plano de Deus. A santidade de Deus não pode ser violada. A santidade de Deus não pode ser maculada. A condenação deles é certa, é eterna, está garantida, será mantida, é irrevogável. Não é patente de reavaliação. Estão sujeitos à condenação eterna. Mas e nós? Mas e nós? O que Cristo nos mostra quando vence, quando derrota? Ele exibe a humanidade pecadora que o amor de Deus rompe todos os limites e todas as barreiras, possibilitando que, pela presença do Espírito Santo e pela obediência à palavra de Deus, a humanidade restaurada vence, derrota, supera, se sobrepõe, resiste, afasta os ataques do inimigo, de Satanás, do mal. Eu estou certo? Esse foi o exercício mental que eu criei. Jesus está no seu limite físico quando expulsa Satanás. Imediatamente, anjos, né, vêm em socorro, sustentando, alimentando. Por quê? Porque ele está no limite físico, ele não deixou uma margem de energia ou de alimento para que ele retornasse para a civilização. Ele foi ali para vencer ou vencer, para apresentar-se diante daquele que corrompeu a humanidade e declarar a salvação. A salvação para a humanidade, a esperança. Ele dá um testemunho brilhante, perfeito, santo, maravilhoso. O céu se exulta, o céu se alegra, os anjos o adoram, porque ele é vencedor. Ele é vencedor. Por isso a palavra de Deus declara que Deus a ninguém tenta, porque Deus não tenta seduzir a quem quer que seja. Deus prova homens, Deus prova cidades, Deus prova reinos, Deus prova a fé, Deus provou a fé de Abraão, mas Deus não o tentou. Deus o provou. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos aquele com quem nós podemos aprender a resistir às tentações, de maneira que o mal se afaste. E aprendemos também a superar as provações de maneira que o amor e o poder de Deus se revele e se manifeste em nós. Esse é o caminho da verdade, esse é o caminho da palavra de Deus. Esse é o caminho que coloca o homem, o ser humano, eu, você, todos nós, na condição que verdadeiramente nos pertence. Na condição de servos. Ou de Deus ou do diabo. Porque
que é obediência ou desobediência. Ah, mas você fala em termos absolutos, eu falo em termos de compromisso. Eu falo em termos de dedicação. Eu falo em termos de empenho. Eu falo em termos de comprometimento com a formação de um caráter. Ah, mas alguém disse aí que não tem o pecado não é nada para Deus, que foi perdoado, então eu posso fazer. Não, a Bíblia não avaliza, não dá aval a esse tipo de coisa. O pecado é coisa séria. Não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira. Não foi uma encenação. Jesus não estava se divertindo. Ele foi tentado porque ele podia ser tentado. Se ele realmente podia ser corrompido, nós acreditamos que não. Mas tentado ele podia, tanto podia que o foi. Tanto podia ser tentado que Satanás esteve lá para tentá-lo. Mas ele venceu, preparando o caminho para nós. Não foi só na cruz, não foi só na ressurreição, foi em todo o viver de Cristo, em toda a existência de Cristo, desde a encarnação até a ascensão, que se completa na volta em glória, que se consuma na implantação do reino de Deus. Mas por que você está falando de tentação, de provação de Cristo, do reino e da palavra? Porque nós acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira. Que a Bíblia, que a Escritura é a palavra de Deus. O inimigo também a usa. O tentador, o sedutor também a usa. Mas o sedutor, ele não tem coerência na maneira como ele usa. Ele não cria um sistema lógico, racional, harmônico, que tem um início e um fim que glorificam a Deus. Você pode ver. O tentador, o sedutor, ele usa a Escritura, ele usa a palavra de Deus com argumentos como que fatalistas, mas sem um início que glorifique a Deus e sem um propósito que glorifique a Deus e sem um fio condutor que apresente o desenrolar, o desenvolver do plano de Deus. Daí para nos prepararmos melhor, para sobrevivermos aos ataques, às tentações, para sermos de fato vitoriosos nas provações, agradando a Deus, recebendo de Deus a devida recompensa, como que o reconhecimento de que estamos permitindo, de que o Espírito dele, pela palavra dele, nos conduza da maneira que ele quer. Não estou dizendo que isso é automático, que isso é fácil, que isso é simples. Estou dizendo nada disso. Estou dizendo que isso é importante e é necessário. Estou reconhecendo que é trabalho de uma vida, é uma expectativa de vida, é um modo de viver, mas que apresenta frutos, que apresenta resultados. Talvez se você não tivesse tido tanta pressa em se tornar um exorcista famoso, talvez se você não tivesse aí se dedicado à arte da adivinhação fantasiada de profetismo, de profecia, de agir do Espírito Santo, se você não quisesse tanto um reconhecimento da presença e manifestações de Deus de poder, querendo ser como que um curador, um curandeiro aí, se você se tivesse dedicado um pouco mais ao aprimoramento necessário do caráter cristão segundo a vontade de Deus, não estivesse na lama, não estivesse de braços, de mãos dadas com Satanás. As trevas, os demônios não estariam gritando: o reverendo é nosso. Quando vem a queda,
Quando a pessoa se deixa levar pelo desejo momentâneo de prazer, ou pelo prazer como resposta rápida e imediata à fuga do compromisso com Deus. Eu estava num lugar e quase me apresentaram. Eu não sabia muito bem o que fazer, que eu fiquei meio confuso. Não, cara, é o fulano, é o fulano, é o fulano, é o fulano. Tá, mas eu não sou daqui, eu não conheço, me desculpa. Aí alguém quis me falar da vida do fulano, eu não queria saber, mas quiseram me falar. Não, nós gostamos muito dele, é um homem bom, tal. Teve um probleminha aí que ele fugiu com a moça lá, mas não aconteceu nada, viu? Depois se arrependeram e voltaram. E aceitaram ele. E aceitaram ele. Não, mas eles garantiram que não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Como não aconteceu nada? Aconteceu tudo. Ah, mas ele se arrependeu. Não, ele não se arrependeu. Ele fugiu e depois voltou. Voltou com a cara lavada, cínica. Não aconteceu nada. É claro que aconteceu tudo. Ah, mas nós temos que perdoar sim. O perdão é praticamente uma imposição. Meu irmão, você pecou, você falhou, você se arrependeu, nós te perdoamos. Tchau. Você não serve. Você não serve. Um olhar triste, uma cruzadinha de perna e você já 500 quilômetros depois voltou. E ninguém precisa ir tão longe para pecar. Às vezes até vão, mas para um reencontro. Né? Ó, a convenção, estou chegando aí. Né? Para vencermos o tentador, nós precisamos aceitar a necessidade da autodisciplina, do autojulgamento, da autoavaliação com base na palavra de Deus. E é isso que eu quero falar, na escritura como palavra de Deus. Ah, então basta eu ler a Bíblia? Meu irmão, basta olhar os céus para entender a astronomia? Basta cavucar a terra para entender de geologia? Basta gostar de algumas rochas para entender de geologia? Basta misturar alguns componentes, alguns compostos para compreender as leis da química? Dissecou um sapo, já é um especialista em anatomia? Todas as áreas do conhecimento humano, elas são baseadas, fundamentadas na verdade dos fatos apresentados na criação. A observação, o estudo, a pesquisa levam o homem ao conhecimento e ao desenvolvimento de uma estrutura, de um sistema de conhecimento que nós chamamos o quê? De geologia, medicina, farmácia, química, engenharia. O conhecimento e aceitação dos fatos, das verdades, o estudo dedicado deles e o desenvolvimento de um sistema apropriado fazem com que esses fatos se transformem em conhecimento, numa ciência, numa área do conhecimento humano aplicado ao benefício de todos. A teologia, a Bíblia não é diferente. Toda escritura é inspirada por Deus. Mas a tentativa de transformar convenientemente textos da escritura em voz de Deus
é que tem levado muitas vidas à ruína. Que é o que o diabo fez em todas as ocasiões, desde o Jardim do Éden, com Cristo. É o que o sedutor tenta fazer com todos. Ele pega verdades e fatos da Escritura e apresenta como se fossem valores absolutos, sem apresentar um sistema coerente de conhecimento da verdade, da revelação, da sua origem até o seu final, nem o fio que o norteia, que o conduz. A Escritura eu reconheço, é a palavra de Deus, ela contém os fatos relacionados à revelação de Deus para a humanidade, mas ela não apresenta por si mesma um sistema de conhecimento, de desenvolvimento da doutrina e dessa verdade de maneira a ser aplicado harmoniosamente e universalmente às nossas vidas, à nossa realidade. Isso é trabalho nosso. Ninguém se torna astrônomo só por olhar o céu. Ninguém se torna um cirurgião só por ter lido alguns manuais de anatomia. Ninguém se torna um químico só por ter memorizado a tabela periódica. Ninguém se torna um arquiteto por gostar de fazer rabiscos. Tudo envolve o conhecimento da verdade, o domínio da verdade, a sistematização, a organização dos fatos para o estabelecimento de um sistema de conhecimento. Com a Bíblia também, com a religião também, com a verdade também. A Bíblia é nosso instrumento de meditação, de estudo. O Espírito Santo, a ela nos conduz, ela nos anima, nos fortalece, nos orienta. Mas nós sabemos da necessidade de um sistema que permita uma interpretação harmoniosa, respeitosa e coerente com as verdades declaradas por Deus. Há que se ter uma dedicação maior. Há que se ter uma dedicação mais intensa. Por isso temos Bíblias, versões da Bíblia, teologias sistemáticas, dicionários, comentários. Ninguém pode imaginar que por si só, como alguns já fizeram, né, e outros ainda fazem, né, o mero abrir da Bíblia, da palavra de Deus e buscar um texto, aquele texto, a bibliomancia, né? A bibliomancia não. As verdades reveladas por Deus, a verdade do Deus que se revela, do Deus que se apresenta, do Deus que intervém, do Deus que estabelece o caminho para o perdão, para a paz, para a reconciliação. Essas verdades precisam ser estudadas, precisam ser apreendidas, precisam ser sistematizadas de forma harmônica, para que tenhamos em mente o propósito de Deus, o plano de Deus. Ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo para quê? Qual o propósito disso? Qual o objetivo disso? Por que isso é importante para a vida, para o viver do cristão? Há todo um ensinamento e há todo um objetivo, nos conduzir à maturidade, à perfeita varonilidade. Essas versões acho que nem existe mais, né? A semelhança, ao crescimento, à semelhança de Cristo, a nos tornarmos adultos, crescidos. O adulto é aquele que é responsável por si e pode assumir responsabilidades em favor de outros. Isso é ser adulto. Né? É consciente das suas responsabilidades, é responsável pelos seus próprios atos
e pode se responsabilizar por outros, ajudar a outros, a conduzir a outros, ou pelo menos indicar a outros o caminho certo, o caminho adequado. Então ninguém, sob pretexto nenhum, pode dizer que Deus colocou uma pedra no caminho dele. Ninguém pode dizer que foi, está ou será tentado por Deus. Não. Os erros, os fracassos, as desistências, a preguiça, o desânimo, o murmúrio, o deixa para lá, o não quero saber, não estou nem aí, que o universo se exploda, isso advém dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções, dos nossos próprios desejos arrogantes, presunçosos, carnais, mundanos, dê o nome que quiser, né? E a tentativa é inerente à natureza humana. Se tiver um jeito sem sacrifício, sem esforço, vamos nesse. Não. Não é o caminho proposto pelo Senhor e Cristo. Não é o caminho que ele experienciou e mostrou para nós. Não é possível. Não é possível. Não é possível que algum cristão, de fato, queira causar alegria ao exército inimigo. Não é possível que o cristão esteja de fato em algum momento satisfeito com a sua vida, com a sua fé, com a sua religiosidade. Não é possível que o cristão esteja disposto a aceitar, se Deus preparou assim, que seja assim. Não. Não, o que Deus preparou é o que está descrito, escrito, mostrado na palavra dele. E o que nós pretendemos é, pelo menos, se não convencer, pelo menos, apresentar o conceito, a ideia de que vale a pena, valerá a pena o esforço para vivermos de acordo com a vontade dele, buscando a aprovação, buscando vencer a tentação, nos submetendo à aprovação de Deus. E, se necessário for, nos submetermos à repreensão e à correção de Deus. Porque o propósito de Deus é restaurar, é reconciliar, é curar, é moldar, é transformar, é amadurecer. Não é espezinhar, não é humilhar, não é destruir, não é zombar. O propósito de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Podemos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. Podemos experienciar a alegria e a paz de uma vida em submissão a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te conserve e te mantenha em paz. Deus te abençoe. Boa tarde.